Beleza, galera? Estamos aqui hoje, mais um Papo Reto, nosso segundo Papo Reto, e hoje é com Guilherme Siqueira. Boa Boa não, noite, Gui? galera. Bem, graças a Deus. Boa noite, galera. Deus abençoe e que tudo que for falado aqui, de certa maneira, possa edificar as suas vidas. Amém, vai sim. O Gui, sempre que a gente começa fazendo uma pergunta: quem é o Guilherme? Quem é a pessoa, né? Então eu te pergunto: quem é o Guilherme Siqueira? Bom, hoje acho que depois de muitas coisas que aconteceram na minha vida, posso dizer que eu sou fruto de um amadurecimento incrível. Eu nasci em lar evangélico, mas tive no meio do caminho aí um certo desvio. Depois eu retornei, mas eu posso falar que a minha conversão mesmo começou de 5, 6 anos atrás até hoje. Porém, o ano passado, devido a vários acontecimentos, eu amadureci em 6 meses. Aliás, amadureci anos em 6 meses e venho amadurecendo dia após dia. Então, para resumir, eu acho que quem é Guilherme hoje, fruto de uma reconstrução em vida. Legal, hein? Muito legal. O Guilherme congrega junto com a gente no Ministério Princípio, né, Gui? Ministro de adoração, ministro do louvor, faz parte da liderança da Juventude Princípio. Tem mais alguma coisa aí que eu estou esquecendo? Acho que só. Servo de Cristo. Fala igual Paulo, né? Servo de Servo de Cristo, Cristo, co-participativo, sei lá. do corpo, membro. Ah, legal. Ok, então, queria falar um pouquinho da sua caminhada. Você falou que nos últimos 6 anos você nasceu de novo. E como que foi a sua conversão, assim? Porque tem alguns que acontece algo assim, é um dia específico naquele momento, e tem alguns que é um trabalho, né? É um processo. Como que foi a sua conversão? Cara, a minha foi realmente muito louca, pode-se dizer. Eu, com 16 anos, eu desviei. Já não queria mais saber de igreja nem nada, eu queria saber de balada, eu queria conhecer o mundo que eu não conhecia. E eu tava numa balada, num baile funk, que detalhe que eu sempre odiei funk, mesmo quando eu tava desviado, mas como eu não tinha para onde ir, eu era menor de idade e tinha apenas um lugar que menor de idade podia ir, né? E lá eu, bêbado, né? Eu bebi muita bebida ali. Eu fui até o banheiro e quando eu voltei, eu já não conseguia mais enxergar pessoas dentro daquele estabelecimento. Eu começava a enxergar tipo uns ZT, uns negócios muito demoníaco mesmo. E aquilo Uau, começou a me fazer mal de dentro para fora. Tipo, me embrulhava o estômago, me dava uma vontade, sabe, de sair correndo. E eu lembro que era 3 horas da manhã e eu tinha ido com uma galera de pelo menos umas 10 pessoas. Eu saí sem falar nada para ninguém. 3 horas da manhã eu indo embora pro terminal para esperar o Corujão, né? Galera que for de Araraquara com certeza vai conhecer, né? Para ir embora para casa. Isso numa sexta-feira, de sexta para sábado. Quando foi no domingo, eu fui para nossa tão famosa Fonte Luminosa. Não queria ainda saber de ir para a igreja, apesar do que aconteceu na sexta-feira, eu queria acreditar que aquilo era fruto da minha cabeça, da minha imaginação ou por eu estar bêbado. Mas quando foi nesse domingo, eu estava na fonte sentado, batendo papo, e eu comecei a sentir um forte incômodo e o Espírito Santo dizendo muito fortemente no meu coração: sai daí, aí não é lugar para você. Vai para a igreja onde a sua avó está. E aí eu peguei o ônibus, era 8h15 mais ou menos, quando foi 8h30 eu cheguei na igreja que minha avó frequentava na época, e eu descobri que estava tendo uma campanha, um projeto deles lá, que chamava Tenda dos Milagres. E enquanto muitas pessoas pediam uma casa, um carro, uma vida financeira boa que você tem, a minha avó ela passou essa campanha inteira pedindo que Deus convertesse o meu coração. E nossa, e quem tá lá? desde aquele domingo, quando eu cheguei naquela igreja que foi ministrado o meu coração, aí entra aquela parte que você falou sobre algumas conversões ser um processo. Então, Uhum. assim, foi impactante a minha volta para Cristo, porém foi processos. Aí ali eu fui tratado.
Não que roupa tenha alguma coisa a ver, eu sou totalmente contra esse negócio de a roupa definir a pessoa, não. Mas na época eu lembro que eu tinha piercing no nariz, eu usava o bonezão para trás, eu gostava de usar as roupas tudo em tamanho G, que é para ficar bem larga, uma corrente, parecendo aquelas correntes de pitbull, gigante no pescoço. E conforme eu fui sendo tratado, tanto interiormente como exteriormente, eu fui mudando, né? Então ali foi dia após dia o Espírito Santo tratando comigo, mudando as minhas vestes, tirando umas vestes de escuridão, colocando vestes brancas novamente na minha vida. E desde então foi quando eu comecei a me interessar em teologia, pela palavra, e vem aí crescendo e amadurecendo. Essa é a minha conversão. Legal. E você falou um negócio que me chamou a atenção, assim. Você falou que sua avó estava na campanha, a campanha inteira pedindo para que você fosse para a igreja e se apareceu lá e sua avó. Minha avó, ela desabou, cara. A hora que ela me viu e começava a chorar, eu fiquei metade. Eu chorava pelo tudo que estava acontecendo entre eu e o Espírito Santo e chorava de ver minha avó chorando, né? Uhum. Foi uma coisa assim, cara, uma experiência incrível. Mas a minha avó, até hoje, ela testemunha esse feito. Que, cara, ela sempre, tipo, ela sempre lutou, por exemplo, pela aposentadoria dela, que até hoje, mesmo ela estando com 80 anos, ela não consegue de jeito nenhum. Nossa. E ela precisa disso e tudo mais, mas ainda assim ela abriu mão de pedir qualquer coisa que ela podia pedir para ela, qualquer milagre que ela podia pedir para ela abriu mão simplesmente para interceder pela minha vida. E graças a Deus, Deus ouviu a oração dela, teve misericórdia da minha vida e estamos aí. Nossa, que legal. E sua avó é as irmãs do Coque ou Ela foi, foi? foi por um bom tempo. Hoje ela é mais light, né? Uhum. Mas ela foi. Ela não era da revelação, chegar e daquela Uhum. revelação, mas assim, ela era do manto. Ali começava a orar, o fogo descia. Fogo descia, fogo cai. Quando nós oramos, o fogo cai. Nossa, eu amo as irmãzinhas do Coque. É, Tá, aí você se converteu. Vamos passando um pouquinho, vamos falar um pouquinho de sua vida primeiro aí. Vamos lá. Você foi lá, se converteu, e a gente sabe que você é músico, né? Tem até participa de uma banda, tem uma banda, participa como. Isso. Eu e a minha irmã Andressa, a gente, numa conversa, a gente decidiu, elaborou, nós oramos, conversamos e foi elaborado aí um novo projeto que chama Ministério Novo Viver. Esse ministério ele veio depois de eu ter sofrido um acidente ano passado. E eu falei, cara, eu não sei nem quanto tempo eu tenho de vida, porque eu fiquei acho que 2, 3 dias no hospital, mas foram 2, 3 dias que eu achava que eu ia morrer. E quando eu saí de lá, eu falei, eu não sei mais quanto tempo eu tenho. Eu não vou ficar perdendo tempo com, ai, será que eu faço isso? Será que eu não faço isso? Vamos fazer, vamos divulgar o evangelho aí de um jeito ou de outro. Tá, E vou aí chegar aí, nasceu. mas o termo correto é tem uma banda, né? A banda Tem uma é banda. sua, isso. Isso. Então, assim, hoje você tem uma banda, mas assim, como que você descobriu esse dom? Você já tocava violão ou um dia no culto vendo? Porque assim, quando você entra na igreja, eu acho que todo mundo quer ir pro louvor, né? Todo mundo vai pro louvor. Isso é Então, assim, fato. como começou isso aí? Você entrou na igreja, foi pro Ministério de Música ou já era músico? Então, antes dos meus 16 anos, né? Antes de eu desviar, quando eu frequentava a igreja, eu gostava de ver a galera tocar e eu ficava fascinado na guitarra. Uhum. Eu tinha um amigo que era o líder do louvor na igreja que eu frequentava na época, que quando ele começava a solar essas coisas, eu ficava assim, fascinado na guitarra. Eu falei, não, eu quero, eu quero, eu quero. E aí, o meu padrasto, ele achou no meio do mato um violão arregaçado, velho, sem corda, torto. Ele pegou, mandaram dar um talento e me deu. Ali eu fui me interessando. Só que depois com o meu afastamento da igreja, eu acabei perdendo também essa vontade. Aí na minha volta, quando eu voltei para a igreja, eu ainda não tinha acesso à internet em casa, não tinha celular top das últimas gerações da época, né? Então, e eu também não tinha acesso financeiramente para poder pagar uma aula. Foi quando a minha mãe ela comprou uma revista
E nessa revista vem o desenho de todos os acordes do violão. E eu passei 4 meses ali com o violão no colo, 4 horas por dia, olhando aquela revista, fazendo, enquanto não saía som, eu não parava. Foi aí que eu comecei a tocar violão. Até então, eu não fazia ideia de que eu seria, aliás, a minha vontade já era participar do Ministério de Louvor, mas só para tocar. Até então, a minha vontade ali era mostrar para todo mundo que eu tocava. Mas eu não fazia nem ideia o que Deus tinha para mim. Mas nasceu assim. Nasceu de uma coisa que eu tinha interesse por ver os outros tocarem. Nasceu de ter o interesse de apenas me mostrar. Mas aí Deus, assim como a conversão, processos. Deus foi trabalhando na minha vida e fez aquilo uma ferramenta hoje na minha vida. Foi assim que começou a minha caminhada com Cristo no que tange a ministério. Legal. E nisso faz 6 anos, então, que você já ministra louvor. Isso. Ministra música. E assim, Gui, deixa eu fazer uma pergunta que é uma curiosidade que eu acho que todo ministro de música, de adoração, eu acho que eu vou perguntar. Cara, como é que é? Assim, você tá lá em cima tocando, Deus fala, aí vem música, você começa a tocar, como é? É pelo ensaio? Como é que é? Como é que flui o negócio? Olha, existe várias formas. No Espírito Santo, o legal dele, assim, que eu acho o máximo, é que ele não tem uma liturgia única de trabalho, né? Uhum. Ele vai muito de acordo com o jeito que está a igreja, né? Porque, assim, nós ministros estamos ali não para... A gente não tem uma unção maior que alguém da igreja, nem somos alguém melhores ou maiores que ninguém. A gente está ali apenas como uma ferramenta usada para, junto com a igreja, elevar a adoração até Deus, né? Só que quando a gente não tem aquela resposta da igreja também, de certa forma nos afeta. Às vezes a gente no ensaio, na oração, a gente tem meio que tudo programado na nossa cabeça. Ah, vai acontecer desse jeito. Vem o Espírito Santo, fala, não, vai acontecer desse. E quando a gente tem uma resposta da igreja, a gente vê o clamor da igreja, a gente vê a busca, começa a aumentar a intensidade das orações. Uma coisa que eu gosto de prezar bastante é sobre uma categoria de músicas que a gente escolhe. A gente ora, né? Mas a gente vai falar, vamos falar um pouco a respeito sobre a santidade de Deus nas músicas. Então a gente procura letras que falam sobre esse certo assunto. A gente não fica misturando muita música. E conforme a gente está orando, a gente está buscando, às vezes a gente não ensaiou, o Espírito Santo começa a colocar na nossa boca outras músicas que encaixam com a atmosfera naquele lugar, né? E às vezes não é nem pelo ministro, às vezes a gente está apenas orando, está só no instrumental, e uma outra pessoa, uma terceira voz, a segunda voz, ali no caso, os back, começa a cantar uma outra música, né? Já aconteceu, e a gente, tomado pelo Espírito Santo, vai atrás e deixa fluir do jeito dele. Agora, explicar certinho, cara, com palavras, como flui, como acontece, é difícil, porque são várias formas. Às vezes é pelo nosso ensaio, às vezes a gente não precisa fazer nada, que o Espírito Santo já faz tudo. A gente só segue o que ele manda, né? E às vezes a gente tem que colocar um pouquinho de nós ali, eu acho que essa música vai ser melhor, eu acho que essa música vai encaixar melhor. Então, às vezes, tem um pouquinho da nossa mão ali também. Eu acho que o ministro tem que o ministro tem que ser um cara bem atento, assim, tem que discernir bem o ambiente que está a igreja, né? Um ambiente Sim, que, isso é, eu acredito, né? Isso é fundamental, de saber discernir o ambiente que está, se é um ambiente profético, um ambiente de adoração, e junto com a igreja, que nem você falou, né? Tocar e aí conduzindo a igreja, né? Eu falo isso porque, assim, a gente tem visto, não sei se você concorda comigo, nesse último ano, a gente mudou, eu acredito que mudou muito o conduzir da igreja. Eu vejo que a gente trabalhava de uma forma na igreja antes e depois da pandemia. Eu acho que a pandemia, eu tenho falado isso, você já ouviu falar várias vezes isso, que aconteceu duas coisas. Uma, ela revelou o caráter da igreja, e outra, ela encorajou
quem não era da igreja sair da igreja. Então, não sei se você vê isso, assim, tá diferente? A igreja tá mais difícil, tá mais fácil? Como é que tá a respeito de conduzir a adoração, ministrar a adoração? Como é que tá isso? Cara, tá muito mais difícil. Eu acho que até mesmo antes da pandemia. Vamos falar de um tempo aí de uns 2, 3 anos para cá. Antigamente, a gente, na igreja mesmo, no culto de domingo, a gente tocava um louvor um pouco mais agitado. A gente já via a galera saindo dos lugares, indo lá para perto do altar, para poder pular, para dançar, sabe? Todo mundo junto. Às vezes tem grupo de coreografia que dança simultaneamente com um grupo de louvor ali, e a galera se juntava com as meninas ali, e as meninas iam ensinando coreografia, a galera entrava, era aquele ambiente gostoso, porque, cara, quando fala que aonde o Espírito Santo de Deus está a liberdade, né, é exatamente aonde Deus está a liberdade, é exatamente sobre isso, é sobre a gente poder dançar, sobre poder se alegrar na presença dele. E quando eram músicas de adoração ou música de busca por ele, a gente via pessoas realmente com o coração contrito, querendo buscar algo, sabe? E de uns 2 anos para cá, isso foi perdendo muito o valor. Na verdade, a parte de louvor e adoração na igreja, ela foi perdendo tanto o valor que uma frase muito comum da gente escutar nas igrejas de outras pessoas é tipo assim, a pessoa ela tá atrasada para o culto. Ela fala assim, eu tô atrasado, mas não dá nada não, porque eu vou perder só a parte do louvor, eu ainda pego a palavra. Ou senão, a pessoa às vezes faz até de propósito, né? Eu vou ficar em casa agora assistindo o jogo, porque, eu só vou perder o louvor mesmo, a palavra, eu chego para a palavra, pelo menos. Ela se Então a agarra gente naquela percebe, palavra, né? Que Deus habita no meio dos louvores, ela chega bem no meio do louvor. chega bem no meio do louvor. Isso quando chega no meio, que tem as pessoas que chegam literalmente no fim, né? Só que, então, assim, isso é uma prova de como o sentido, a percepção do que é louvor e adoração, ela vem perdendo sentido na vida das pessoas. Então, hoje, a pessoa ela vai na igreja, infelizmente, por causa disso daqui, ela não consegue se entregar, porque de repente isso aqui fica no bolso, ela nem mexe, só que vibra. Ela já não consegue ficar conectada com aquilo que ela está fazendo, porque na cabeça dela quem será? Será que é urgente? Eu quero olhar. Isso quando não pega e olha mesmo. Entendeu? Então, cara, hoje está muito mais difícil, as pessoas ficam dispersas. Às vezes a gente fica lá em cima, feche os seus olhos, levante as mãos, mas isso que a gente faz não é legal. A gente não gosta de fazer isso, e isso não é tipo assim, fazer da igreja um robô. Mas às vezes quando a gente fala sobre isso, é com o intuito da igreja focar. Porque se ela erguer as mãos para o céu, se ela fechar o olho, ela já não vai ver o irmão que levantou para ir no banheiro, ela não vai ver sobre uma Bíblia que cai no chão. E se ela levantar a mão para o céu, de certa forma, não vou dizer que tem algo profético nisso, mas eu creio que quando nós levantamos a nossa mão para o céu, a gente está dizendo, Pai, as minhas mãos estão livres, para que o Senhor venha ocupá-las com a maneira que o Senhor quiser. Eu quero te sentir, eu quero te tocar, eu quero poder me conectar ao Senhor nesse momento de louvor e adoração. E infelizmente as pessoas têm perdido muito como posso dizer, tem perdido muito essa dádiva, esse presente que tem no meio do culto, né? Que é, para mim, a principal parte do culto. E tem mesmo a gente que também não é da parte da música, né? A gente que está atrás, assim, a gente vê que tá em um ambiente está diferente. E não é só numa realidade, não, é em várias e várias realidades que tem acontecido isso. Tá, Gui, vamos passar um pouquinho. Eu quero explorar mais essa parte de adoração, mas vamos passar mais um pouquinho. Você entrou na igreja, teve o sonho ali de querer tocar guitarra, começou a tocar violão, entrou pro louvor, e aí? Depois aí, depois de certo tempo, você estava liderando já um grupo de louvor, é isso, né? Uma banda extra igreja, fora da É, é, igreja. é, é,
Era fora da igreja, Ministério então. de louvor mesmo, interno, não liderei. Eu Uhum. liderei depois de um bom tempo, vamos dizer assim. Uhum. Mas de princípio, depois de 2 anos fazendo parte do Ministério de Louvor, eu montei uma banda na época que chamava Ministério Getsemane. Aí foi onde comecei a liderar um projeto. Que para quem é de Araraquara, com certeza já vai ter os mais um pouco mais velhos de Araraquara vão conhecer, né? O Ministério Isso. Getsemane. E aí, como foi, Gui? Isso aí durou pouco também, né? Não durou muito tempo, Foi né? coisa. Na verdade, teve duas formações, né? A primeira formação ela durou coisa de 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos. E aí depois teve uma segunda formação, mas assim, cara, não é fácil também. Porque quando é da igreja, a pessoa sabe que vai ter um dia determinado para aquilo, vai ensaiar e vai tocar ali na igreja. E geralmente a maioria das igrejas costumam a optar por ensaio no domingo mesmo, que é o dia do culto. Então chega para ensaiar e toca no culto. Acabou. Com banda, cara, já é diferente porque ali você lida com outras pessoas e as pessoas elas precisam entender que elas têm uma responsabilidade. E aí o que complica é que um faz faculdade, o outro trabalha até tarde, às vezes vira turno no serviço, e aí aparece evento. Então, assim, as primeiras formações da banda, a gente não tinha todo sábado eventos, né, festividades, essas coisas para tocar. Mas a gente colocou que todo sábado seria dia de ensaio. E aí o que acontecia? Chegava em cima do horário, um não podia, descobria que ia ter que trabalhar até mais tarde, eu estava cansado, precisava ficar com a família um pouco, porque era trabalho e faculdade, trabalho e escola, então eu precisava ficar com a família, então não dava. Então é trabalhoso, é trabalhoso. E o problema é que a primeira formação, muitas pessoas ali não estavam na mesma visão. E isso atrapalha muito. A Bíblia ela não erra quando ela diz que uma casa dividida não subsiste. Então, se a pessoa ela não tiver a mesma visão que você, o mesmo sonho de um projeto com você, não flui. E aí desmanchou em pouco tempo. Aí, alguns meses depois, teve a segunda formação e aí já era mais família. Então, era a minha esposa, os meus cunhados, o Cleiton, que é o meu irmão de consideração. Então, como já era mais família, já era um pouco mais íntimo, já era um pouco mais fácil lidar. Foi quando o ministério foi ficando bastante conhecido, deu aquela deslanchada. Só que aí depois de um tempo, devido à faculdade, a trabalho, à família, viu as dificuldades e aí acabou. Hoje existe um integrante na época que fazia parte, ele voltou com a banda Getsemane existe hoje em Mas Araraquara, não sabia. né, existe. Só que eles estão fazendo, final do ano passado, se não me engano, eles fizeram bastante eventos nas igrejas aí. Tanto que se eles assistirem esse nosso podcast aí, com certeza eles irão comentar. mas hoje existe, mas eu já não faço mais parte. E eu fico feliz, né, que um projeto que começou lá atrás venha a existir ainda. Mas comigo acabou desmanchando um pouco rápido por conta desses problemas. Eu conheci na época que tava já a sua irmã, já conheci a segunda formação, então. Eu Isso. conheci. Foi a que Ah, mais tocou em mais lugares também. sim, sim, que eu cheguei a ver. É, depois de Getsemane, a gente acabou congregando na mesma igreja. Não, confesso que eu não lembrava. Eu fui lembrar no dia que você me falou. Pra você ver, né, como é as coisas. Eu não lembrava mesmo. A gente congregou um tempo na mesma igreja. A igreja também não era pequena, né? Então. E, mas ali você não tocava. Depois que você mandou a foto que eu fui lembrar, você tocou uma vigília que a gente fez na chácara onde eu até casei depois. Mas eu não lembrava de você ali. Ali foi na época do Jets, foi um pouquinho antes, né? Não, um pouquinho Foi um depois. pouquinho antes. Um pouquinho antes. Foi um É pouquinho verdade, foi um antes. pouquinho antes. Depois você saiu, né? Isso. Então, já conhecia, mas assim, conhecia entre aspas, né? Mas acabei convivendo um pouco, mas não, se você não falasse, eu não lembraria. Você caminhava na mesma igreja. E pra você ver, né? Na época eu já trabalhava com jovens na igreja e não.
Não lembrava. Mas Mas também você não era era muita muito gente, né? presente. Era muita gente. Também você não era tão E presente, né? isso. E também eu era Hum, bem mais novo, então também já não. E eu, como eu era novo na igreja também, eu já ficava tão à vontade de me aparecer, falar, oi, eu tô aqui, né? é. Você vê como que o mundo dá volta. Aí depois, nessa sua passagem na igreja, não tem problema nenhum falar aqui na Igreja Batista aqui de Araraquara, você foi para Quadrangular, onde você conheceu Isso, a Vanessa, certo? isso. Na verdade, eu já era da quadrangular, né? É. E aí, quando eu desviei, quando eu voltei, que eu falei para você Uhum. no começo da campanha, era na quadrangular. Minha avó sempre foi de lá, aqui em Araraquara. E aí eu continuei, eu voltei para a quadrangular que eu frequentava desde pequeno. E foi ali onde nasceu a Getsema. E foi graças ao Ministério Getsemane que eu conheci a minha esposa. Que a gente foi convidado para tocar na quadrangular com ela frequentava lá em Rincão. E ali foi onde ela não confessa, mas onde ela se encantou por mim ali e tudo aconteceu. Ela vai assistir, ela deve comentar também, mas Com ela certeza. não, ela não, ela não confessa mesmo, não. Ela fala que foi você, mas tudo bem. Aí vocês resolvem aí na casa de vocês. Mas ela afirma que foi você. Aí, Guilherme, você começou. Aí, a Vanessa era filha do pastor da igreja, né? Vocês começaram a namorar, casaram e você começou a assumir uma outra responsabilidade, um trabalho novo com jovens, certo? E aí, Gui, como é que foi essa responsabilidade nova aí? Cara, ali para mim foi top, mas foi um divisor de águas que até então eu não tinha responsabilidade praticamente com nada. Eu ia para a igreja, fazer o que me pediam e boa e com a minha cabeça tranquila. Mas quando você que é nosso líder, você pode aí falar 100% de quando você está responsável por vidas, a cobrança é maior, o trabalho é muito maior, mas assim, é gratificante. Foi uma experiência muito boa que eu tive. Eu liderei um ministério que eu acho que, se eu não me engano, chegou a quase 20 jovens. Tive alguns altos e baixos em relação ao ministério mesmo, em aceitação, em o que fazer, como lidar, quando um jovem tipo sai um pouquinho da linha que você precisava dar aquela corrigida, como lidar para não ofender, as palavras certas para usar. Então, assim, eu acho que isso valeu para minha vida pessoal também. A forma que eu me relacionar, de eu me relacionar com as pessoas, eu creio que mudou bastante também devido a essa experiência que eu tive. E eu acho que isso acontece comigo, mas às vezes eu falo um negócio que é legal, né? Naquela época já tinha a geração mimimi. Nossa, a geração mimimi e panelinha, eu acho que é tempos antigos já, né? É, acho que não está tão escancarado como hoje, mas já tinha, né? Mas já apontava já o que ia virar, Do que viria. o que viria. Tá? Porque assim, é uma dificuldade hoje você que lidou e lidar com o jovem hoje com a gente, sabe que é uma das dificuldades, né? Hoje você tem que, infelizmente, medir palavras. Infelizmente não, de certa forma, realmente você tem que medir palavras, mas hoje você tem que pisar em ovos ainda mais para falar com o jovem, né? Você tinha essa dificuldade lá também, tá? Tinha também, com certeza. E qual era a maior dificuldade do ministério, Você de fala trabalhar sobre com o. jovens? Trabalhar com jovens. Olha, eu acho que a maior dificuldade que eu encontrava era a aceitação da palavra, porque quando eu assumi a liderança dos jovens, eu já tinha um tempo de estudo mais aprofundado da Bíblia, um pouco mais aprofundado em teologia, que eu comecei a me interessar. Porém, a gente cresceu aprendendo de uma forma. E quando a gente vai realmente estudar a fundo a Bíblia, a gente começa a ver muitas coisas na nossa vida sendo desconstruídas. Sim. Então, acho que a maior dificuldade que eu tinha era desconstruir muitas coisas que foram aprendidas de maneira errada, de maneiras equivocadas. Então, eu acho que essa era a minha maior dificuldade, fazer a galera enxergar que tal coisa não era bem daquele jeito. Fazer, acho que assim, mostrar a verdade como ela é. Foi a minha maior dificuldade.
E hoje, Gui, qual a dificuldade, o que você acha mais difícil aí trabalhar com jovem hoje? Um pouco disso ainda, né? Algumas coisas ainda Sim. não mudou. Mas hoje eu acho que eu vou pegar o gancho sobre o que você falou sobre o mimimi. Porque hoje temos aí uma maldição chamada politicamente correto. E isso está afetando até os cristãos que, tipo assim, mesmo que a Bíblia fala que é errado tal coisa, você não pode falar que é errado para a pessoa, porque ela se ofende, porque é preconceito, porque é isso, é aquilo, você está errado, pela lei você pode até ser preso, né? Você acha que a galera já vai entender sobre o assunto que eu estou querendo dizer. Já, Então, tá muito mais difícil de você evangelizar, de você mostrar a verdade para as pessoas, porque uma palavra, talvez não é uma palavra errada, mas uma palavra entendida de uma forma errada acarreta para você uma dor de cabeça terrível. e a gente está na cultura do cancelamento hoje em dia, que também está difícil, né? Também. Vixe, Eu como? não aguento mais ser cancelado. Mas você falou algo bacana, algo legal que infelizmente hoje em dia está assim, né? Hoje em dia, e para você ver como é que tá, às vezes, não é nem o jovem que você falou, não é nem o jovem que você corrigiu, às vezes é o pai do jovem, o irmão do jovem, por que que você falou isso? Então, assim, já aconteceu, de pais vierem tirar satisfação de algo que a gente falou. E o pior, às vezes, é aquele velha história do telefone sem fio, né? Você falou uma coisa, entendeu outra, e que aí o pai vem falando outra. Então, assim, a gente está num tempo difícil, Sim. que realmente é umas dificuldades do trabalho com o jovem hoje. Gui, vamos passando mais um pouquinho aí. Aí, você hoje, você casou, se encontrou lá com a sua esposa, casou, e hoje congrega no Ministério Princípio com a gente. Como que foi essa mudança aí? Mudança foi fácil? Foi difícil? Para você foi natural? Porque era seu sogro, né? Foi natural? Foi de boa? Não? Na verdade, eu sempre tive um pouco de dificuldade no nesse quesito pastor, família, como é uma igreja, eu sempre tive muita dificuldade. Porém, o que me fez sair mesmo da onde eu estava até eu chegar no Ministério a princípio foram problemas internos. Como eu estava falando para você, às vezes você começa a estudar a fundo, você começa a ir fundo em teologia, em Bíblia, e entender realmente o propósito de Deus para a igreja. E aí você está num ambiente que talvez não condiz com aquilo que você acredita, as coisas vão começando a desmoronar. E já estava ficando insustentável isso. Mas aí, devido a uns problemas internos que teve em relação a cargos, ministérios, essas coisas, foi quando eu decidi, falei, não, não quero mais fazer parte disso. Eu cheguei até ele e falei, ó, eu estou saindo porque para mim isso já não isso para mim não está me fazendo bem, porque eu não estou num ambiente onde eu tenho a mesma visão que eu, onde acredita na mesma coisa que eu, estamos divergentes em muito aspecto no que tange a palavra de Deus, então aqui não é para mim. Foi quando eu decidi sair. Fácil não foi, porque, igual você disse, é o meu sogro. A minha esposa até então ela não queria sair de jeito nenhum. Uma que ela tinha bastante coisas, ela fazia muitas coisas importantes na igreja, que ela não podia abrir mão assim de uma hora para outra. E até que eu conheci o Ministério Princípio e hoje eu vejo que Deus me direcionou até lá, porque claro que não é a igreja, não é as pessoas que fazem a sua intimidade com Cristo aumentar, mas o ambiente que você frequenta influencia a forma que você dirige sua vida. Então, hoje, se eu vivo o que eu vivo, com certeza teve muita participação do ambiente que hoje eu faço parte. É. E, assim, conhecendo você, assim, por conversas novas, a gente vê que você respeita muito, gosta muito do seu sogro, você respeita muito ele, que ele carregou. E hoje em dia é de boa.
eu sei que é de boa, né? Esse relacionamento. E no ministério a princípio, Gui, que nem a gente começou falando, né? Ministro de adoração, trabalha junto na liderança da juventude com a gente. Tem mais alguma coisa assim que você enxerga que pode, que gostaria de fazer ainda? Não vou falar assim de propósito, mas tem alguma área que você gosta, assim, que você se vê fazendo? Porque eu sei que você gosta muito de estudar teologia. Você travou aí, Gui? Guilherme? Voltou, voltou, Voltou. voltou. É, tem alguma coisa? Eu sei que, não sei se você escutou o que eu falei, né? Eu sei que você gosta muito de estudar, você gosta muito da parte de teologia. É uma área que você gostaria de ir a fundo ou não? Ou você quer ficar Sim, mesmo na adoração, no louvor e com os jovens? não, acho que é uma outra área que eu busco aí crescer para poder ser útil também. Eu amo ensinar, eu amo poder falar sobre teologia. Não, sobre teologia, sobre o evangelho em si, eu amo muito pregar também. Então, eu já estou muito feliz com o que eu tenho hoje de ministério, que é a minha área, que é a música, né, coisa que eu amo fazer. Com os jovens, tá participando também da liderança, dos projetos com a juventude, aí para mim também está sendo sensacional, mas é uma outra área que eu busco sim, que eu, que eu quero fazer parte também, que eu quero ser útil. Legal. E quando foi que você abriu os olhos para algumas coisas? E como surgiu esse interesse na palavra? Porque é assim, hoje em dia é difícil o jovem, né, gostar disso. É difícil o jovem, um ou outro que a gente vê que é apaixonado por isso aqui, né? Geralmente chega uma época na sua vida que você vai ir mais a fundo. E como foi que surgiu isso em você? Foi desde o começo? Foi numa época específica? Não, teve uma época, e foi engraçado, né? Eu vou falar o nome dele, que não tem problema em falar nenhum, é o Cleiton, né? Para Uhum. quem vai assistir aí, todo mundo conhece ele, que é o vocalista da Real Life. Cleiton é meu irmão. E ele se mudou para a rua da minha casa, né? Da onde eu morava. Então a gente conversava toda noite ali, até que de repente ele veio. Ô, cara, deixa eu te falar, sabe tal assunto? Então, como que você aprendeu? Ah, eu aprendi assim, então, mas na Bíblia não é isso que fala. Ó, na Bíblia tá assim, assim, assim. A gente aprendeu errado. E eu ficava falando para ele, não, acha, você tá louco. Não, não é assim que funcionam as coisas, não. É sim, estuda, pega a Bíblia, lê, mas lê mesmo, de verdade, pesquisa, que você tem. E aí, com o intuito de estudar para poder refutar ele, foi quando eu comecei a ter interesse e falei, cara, não é que ele tem razão no que ele está falando? E aí foi onde muitas coisas começaram a ser desconstruídas na minha vida em relação à graça de Deus, em relação à salvação. Hoje, se você perguntar para mim qual é o assunto que eu mais gosto na teologia, é soteriologia e graça. É o assunto que eu estudo um pouco mais afinco, né? Que eu mais busco assim ter conhecimento, é a minha área preferida. E foi ali, foi de uma tentativa de querer falar para ele que ele está errado, que surgiu o interesse pela palavra de Deus. Eu comecei e falei, nossa, tantas coisas que eu aprendi errado que agora eu quero aprender o certo. E aí, desde então, venho aprendendo dia após dia. E você falou salvação, assim, tem alguma coisa, assim, que você pode falar pra gente? Ou alguma coisa que você vê, assim, é muita coisa, algo que foi ensinado errado, que você fala, já não é assim? Tem algum tema? Básico, perda de salvação. Eu aprendi, se eu for colocar, parafrasear o que eu sempre aprendi na vida, colocar como símbolo, vamos dizer assim, é que a borracha de Deus é gigante e o lápis dele, então, é infindável, porque eu aprendi que você está salvo. Só que aí você xinga alguém, você peca. Deus vai lá e apaga seu nome do livro da vida. Só que aí você se arrepende, pede perdão, ele vai lá e escreve de novo. Só que aí você peca de novo, porque você é humano. Aí Deus vai lá e risca de novo. Aí você pede perdão, aí ele vai e escreve de novo.
E assim vai num círculo vicioso. Borracha de Deus é infinita. E o lápis também, né? É, É legal. E é engraçado isso, porque isso é um tema que gera debates, polêmica. muitos debates. E, assim, o que eu penso, tá? E eu tenho problema nenhum em falar aqui, mundo sabe, o Guilherme sabe. O Guilherme até brinca, fala que eu sou calviniano, né? Eu não sou. E o legal é que, independente do que você acredita, a gente é irmão, a gente brinca, a gente debate, mas independente do que você é ou não, não creio que é isso que que você vai conquistar a sua salvação. Não creio que é isso. É esse ponto que você vai conquistar ou não a sua salvação, né? E dentro de salvação você falou algo legal, que de borracha infinita, né? É um exemplo que eu sempre dou, cara. Vem aqui na frente e vou entregar sua vida. Aí você vai contar a milésima sétima, 1077 vezes que você já entregou sua vida para Jesus, né? E não é isso que a Bíblia ensina e não é isso que Deus quer, né? Ele quer que você entregue sua vida e que essa vez é única. Não tem como você entregar sua vida 1077 vezes, né? Exatamente. O famoso apelo do aceitar Jesus, né? Você aceita Jesus como seu único e fiel Salvador? A oração de entrega que você fez, não lembra, eu já não, confesso para você que eu não lembro quantas vezes eu fiz essa Nossa. oração já. E são mitos, né? Mitos que a gente aprende, nem você falou. E fala um pouquinho de mim, para mim foi parecido, eu comecei a estudar exatamente para isso. Mas o meu foi mais, acho que foi um pouco pior, porque eu era para afrontar os outros. O meu foi um pouco. Na, aqui não sou eu, né? Estou falando, mas eu, quando me converti, eu mudei de cidade, esse é o meu propósito de trabalho, fui morar em Santos, e na igreja que eu fui em Santos, eu tinha acabado de converter, tinha 3 meses, não era nem batizado ainda, eu queria me batizar, para me batizar eu tinha que fazer um curso de batismo. E o professor do curso de batismo, ele acabou virando meu professor de teologia, abriu uma escola de teologia em Santos. Hoje não é mais de teologia, mas é uma escola até hoje de filosofia, de estudos lá, e comecei a aprender também vários mitos, e então eu continuei estudando para refutar os outros. Eu era meio difícil, assim, eu era um pouco rebelde. Minha conversa. Então eu me identifico muito, né, nessa área aí, e até um motivo de algumas brincadeiras nossas, né, Gui? É. É um refutando o outro aí, zoando o outro, em algumas questões. Mas, Gui, passando um pouquinho para frente aí, e hoje, Gui, olhando para trás, assim, tem alguma coisa que você faria diferente? Nossa, muito. Você Tem não é aquele muitas que coisas. fala, você não é daqueles que fala que não se arrepende de nada? Não, eu era. Eu era muito. Eu tinha uma frase que eu gostava de falar que eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que eu não fiz. Hoje eu sou totalmente diferente. Como eu queria não ter feito muitas coisas, né? E isso tanto no quesito espiritual como no material também, no físico aí, tanto na área financeira como na área de relacionamento, na área amorosa, na área de comunhão. Tem muitas coisas que eu queria sim fazer diferente, que hoje, graças a Deus, eu consegui me arrepender, porque até um certo tempo também, passou, eu costumava até às vezes falar um pouco do meu passado com uma porcentagem de orgulho do que eu fazia, né? E hoje, graças a Deus, isso foi tirado de mim, e eu vejo, como muitas pessoas que me conhecem sabem que eu declaro assim, que eu sou calvinista, não quer dizer que eu não sou de Jesus, não quer dizer que eu sigo tudo o que Calvino falava, mas assim, das teses existentes teológicas hoje, a que eu mais sigo, que eu mais acho coerente com a Bíblia, é a calvinista, né? E um dos pontos do calvinismo, né? Dos pilares do calvinismo é sobre a depravação total do ser humano.
sobre como nós somos depravados, somos errados, somos pecadores, né? E então, o meu passado mostra isso. O meu passado, ele deixa claro para mim que eu não sou ninguém sem Cristo e não existe Guilherme sem a graça dele na minha vida. Graça é tudo. E é legal porque eu acho que o ser humano, ele é privilegiado pela graça e também pela capacidade dele tem de aprender com o erro. Sim. Pelo menos deveria aprender, né? Então, eu acho legal isso. E eu perguntei isso porque eu estava escutando sobre isso hoje. Eu vi uma pessoa falando isso hoje. E, cara, eu acho que erros tem para a gente aprender o que é o certo. Se existe um erro, é para a gente aprender o que é o certo. Então, a gente não pode viver no erro, né? Então, é legal você ter falado isso, porque a gente está vivendo num tempo onde as pessoas perderam a noção, né, não nem só do que é o certo e o que é errado, mas perderam a noção do que, pô, se eu fiz algo errado, eu tenho que consertar isso, eu tenho que mudar isso na minha vida, né? Hoje as pessoas estão vivendo por viver. E isso é algo que me chama muita atenção, não sei se chama a sua, mas me chama muita atenção como as pessoas estão muito nem aí, né, para as coisas que têm acontecido. É uma coisa que há um tempo eu venho deparando bastante, falando do, no contexto cristão, né? A gente Uhum. não precisa nem falar das pessoas que estão lá fora, mas no meio cristão as pessoas falando, nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu para agradar? Eu não vou viver minha vida para agradar ninguém, eu sou assim mesmo. Muitas pessoas usam a desculpa para ser sem educação ou para ser grosso, falar, eu sou uma pessoa de temperamento forte, né? E quando você vai na Bíblia, se eu não me engano, em Filipenses, Paulo fala para a gente viver buscando agradar uns aos outros. E aí, quando você vê cristão falando, eu não quero agradar ninguém, eu não nasci para agradar ninguém, eu vou viver do meu jeito, doa quem doer, goste quem gostar, você já começa a ver que o pilar, a base de fé dessas pessoas já não tem Bíblia, né? Não. Que a Bíblia mesmo fala, viva para agradar as pessoas, faça o máximo para as pessoas se agradarem de você, né? E a gente vê a galera fazendo o contrário. É, primeiro é só você ver, Jesus fala para a gente amar o inimigo como a nós mesmos, né? Então, você se amando, você iria se ofender? Acho que não, né? Exatamente. Então, Básico. não tem fundamento nenhum, e eu concordo muito com você. Eu acho que virou um muleto, ou uma muleta, a desculpa, né? A velha desculpa. E a gente deve viver em comunhão, em união, e tem se perdido isso, né? Eu vi hoje um comentário que o cara, uma pessoa cristã, xingando a outra, nem que ele xingando mesmo, mandando todo tipo de palavras torpes que a gente pode imaginar, simplesmente por ter uma pessoa ter uma opinião diferente. E é difícil isso hoje, né? São valores, são princípios que o ser humano, o cristão tem se perdido, e tá difícil, cara. Tá difícil, por isso que eu tenho falado, não sei se é porque tem aberto nossos olhos agora, ou os meus olhos agora, mas o caráter do cristão está se revelando de uma forma que não, eu não confesso que eu não via isso antes. Sim, eu concordo com você. Eu creio que, na verdade, sempre aconteceu, né? Mas como a gente às vezes estava focado em algumas outras coisas, a gente não percebia. Quando a gente Sim. começa a tratar um pouco mais na área e, igual você falou, abrir os olhos, que a gente começa a ver, chega até a assustar. Mas eu acredito que isso aí já é de tempos já. E é um negócio que tá feio. Tá tudo polarizado aí e tá feio essa questão que nós estamos vivendo. E falando agora, voltando lá para o seu do ministério, que eu te cortei aquela hora, e o Ministério Novo e Viver, como nasceu? Você começou falando, mas conta pra gente aí, como que nasceu? Travou de novo? Fala de novo para mim que travou. Travou. O Ministério Novo e Viver, como que ele nasceu?
Vamos lá. Hum. Em junho, em junho do ano passado, eu senti no coração de gravar uma música, de produzir, gravar uma música. Ela está em trabalho aí, foi parado agora por conta da pandemia e por conta de situações financeiras, tá meio de lado aí. E eu sempre gostei de ter banda, sempre gostei de tocar, de ministrar em outras igrejas, em outros rebanhos, né, vamos dizer assim. E quando foi em julho, eu sofri um acidente, vamos dizer aí, com 80% grave de moto, enquanto eu trabalhava. E quando eu comecei a ser sarado, a ser curado nessas áreas, que eu me machuquei bem feio, eu conversando com a minha irmã, eu falei para ela, falei, vamos montar um projeto nosso? O que você acha? Ah, mas como que vai ser? Ah, eu falei, não sei. Falei, eu sinceramente eu não sei. Falei, vamos orar, se de repente se não for isso que o Espírito Santo quer da gente, ele vai ministrar no nosso coração e a gente para. E a gente orando, a gente buscando, a gente decidiu fazer. A gente viu que podia dar certo. E nasceu assim, novo. Eu coloquei o nome de Novo Viver, porque, como eu disse no começo da nossa conversa, que de uns 6 meses para cá eu amadureci anos em 6 meses. Então, a minha vida antes do acidente para a minha vida depois do acidente, ela tem uma diferença muito grande. E como esse projeto ele veio depois, eu falei, cara, eu tenho hoje um novo estilo de vida, eu tenho uma nova identidade em Cristo hoje. Falei, então o nome do projeto vai ser Ministério Novo Viver. E a música que a gente está para gravar, tá para lançar aí, eu creio que esse ano sai, em nome de Jesus. A letra dela fala bastante sobre renúncia e sobre realmente se entregar para Cristo. Foi assim que nasceu o projeto, só comigo e com a minha irmã. Aí agora minha esposa ela também faz parte. E aí eu tenho músicos que não fazem parte em si da banda, do projeto, mas são músicos amigos muito queridos que quando eles estão de boa e cai uma agenda, quando eles estão sossegados, é só uma mensagem que eles estão fechados comigo. Pessoas também muito usadas por Deus, pessoas cristãs que buscam também ter uma vida de santidade. Então, começou assim. Estamos bem no comecinho ainda, tem aí, acho que vai fazer 6, 7 meses ainda, mas tem bastante coisa legal vindo por aí. Ah, legal. E você falou uma coisa que também, eu tenho duas perguntas, na verdade, sobre. A primeira você falou que tem uma música vindo aí. Como que vem, assim, música? Você já tem músicas, né? Você já compôs músicas. Como é que vem a música? Vem a música na cabeça? Vem a melodia, você toca, vem a música? Como que é o seu processo? Essa primeira música que a gente tá para lançar, ela não é minha. Ela vem do ministério que chama Prostrado aos Teus Pés, o nome do ministério acho que de São Paulo, se eu não me engano. Porém, é uma música bem antiga já, só que ela não é muito conhecida, o ministério não divulgou muito ela. Hoje, acho que coisa de 10 meses atrás que eles foram postados no YouTube, então, na verdade, é uma versão nossa, é um cover, chamado assim no meio da música, né? Então ela não é minha, mas eu tenho duas que já Sim. tá escrita, já tá para ser colocada a melodia nela, que aí são composições mesmo, que aí primeiro eu vou fazer essa, e aí futuramente vai vir a autoria particular, né? A própria autoria. Como vem, pelo menos da minha parte, eu expressei nas letras das canções experiências que eu tive com Cristo e experiências que eu venho tendo na minha vida. Desde o meu acidente, duas palavras que não saem da minha cabeça é renúncia e intimidade. São palavras que hoje eu estudo muito em cima delas, busco muito aprender bastante coisa a respeito delas.
Então, as duas músicas que estão para vir aí, elas retratam bastante isso, sobre renúncia, sobre abrir mão dos nossos desejos e deixar que os desejos de Cristo sejam feitos na nossa vida. Porém, existem várias formas. Existem as músicas que Deus nos dá. Eu conheço pessoas que compõem músicas aí que elas estão ali no quarto, às vezes, de repente, ela está jantando, ela está tomando banho, ela está jogando videogame, e o Espírito Santo simplesmente começa a ministrar na vida dela, escreva isso. E aí ela pega, começa a escrever. Depois que ela escreve, ela coloca uma melodia. Eu já compus uma música há um tempo atrás, que hoje eu não lembro onde eu coloquei essa música, eu não dei seguimento nela, eu acabei, acho que até jogando fora, mas que eu simplesmente estava com o violão, fazendo uma nota, uma outra nota, tocando uma melodia ali aleatória, e a letra começou a surgir na melodia do violão. Então eu já começava a escrever já cantando na melodia em que eu tocava, né? Então existem esses fatores aí, a nossa experiência, existem as músicas que a gente compõe com embasamento totalmente bíblico. Um exemplo que a gente tem hoje aí, que todo mundo conhece, é o Brunão do Morado. A gente percebe músicas como É Tudo Sobre Você, Isaías 6, Emaús, que são músicas Nossa. extraídas de trechos bíblicos também. Então, são esses, até onde eu conheço, são esses quesitos aí de uma composição. Existem compositores que talvez vai te falar que tem mais 10 formas de compor uma música, mas as que eu conheço, que é alcançável na minha mão, são essas aí. A forma que vem para você foi dessa forma. Isso. A outra pergunta que eu quero fazer é assim, que nem a gente está vendo aí no fundo o violão e o suporte do teclado. São os instrumentos que você mais toca. Eu falo porque eu já tentei tocar violão várias vezes e Deus me mostrou algo que não é meu dom. Por mais que eu ensaiasse, por mais que eu tentasse, já tentei violão, já tentei baixo, guitarra, canto, já tentei, não é a minha praia, apesar de eu gostar muito, não é a minha área. Você acredita nisso que tem gente que é talento, que é dom? Não. Não? Aí eu vou discordar um pouquinho de você, porque eu não tenho dom para música. Quando a gente fala sobre dom, no que é musical, vamos dizer assim, é uma pessoa que, cara, ela simplesmente ela não faz nada e manja. Vamos dizer, dar um exemplo de cantores que desde pequenininho nunca desafina, tem aquela voz maravilhosa para cantar, sem ter que fazer aula para isso, sem ter que se esforçar, vamos dizer assim, sem esforço nenhum, ela consegue fazer coisas que uma pessoa tem que se esforçar anos para fazer. Eu acredito que isso seria dom. Já talento, eu acredito muito na perseverança da pessoa. Eu, para aprender a tocar, como eu não tinha condições financeiras para fazer aula, eu me limitei com uma revista ali. Só que foram 4 meses treinando todo dia, sem parar. Eu ficava 4 horas com o violão no colo. Eu levantava para fazer alguma coisa, minha perna tinha o desenho do violão, os dedos tudo calejado, doendo por conta das cordas do violão. E até hoje eu sou muito inferior a muitos músicos que eu conheço que tocam comigo, né? Então, assim, de perseverança. Então, eu ainda acredito e aconselho que se você tem vontade, o que você só precisa fazer é estudar. Ah, mas eu já tentei, não consegui, meus dedos não vai, eu faço isso, aquilo, outro. Não, dá. Independente da idade, claro que uma criança de 8, 9 anos que tenha os ossinhos ainda tudo molinho, começar a estudar dessa idade é muito mais fácil do que a gente já velho. Pegar para treinar agora, a dificuldade com certeza tem uma diferença, mas eu acredito que é possível sim. Então, eu já não acredito nessa parte de tipo, eu não tenho dom para isso. Não entra muito. Quando eu falo mais nessa parte, eu falo mais assim, facilidade. Porque eu fiz aulas durante Sim, aí sem dúvidas, tem pessoas que têm uma facilidade bem melhor do que outra pessoa, sim. mas vai tudo de perseverança.
Eu falo porque eu fiz 6 meses de aula e eu me dediquei, eu tentava, mas não, era difícil. Sair, eu não Uma saía coisa, do, uma coisa que do eu mi sinto ré muita dó. falta hoje, uma coisa que eu sinto muita falta hoje é de ter aula. Hoje eu pretendo, eu estava falando ainda com a minha esposa esse tempo atrás, que esse ano, a hora que as coisas tentar normalizar, né? Eu pretendo sim fazer aula, porque assim, esses 4 meses que eu treinei, que eu tive ali para aprender, eu aprendi a tocar, a me virar. Tipo, se uma pessoa falou, ó, tira tal música, eu vou passar uma semaninha ali, uns 3 dias para tirar aquela música, eu vou tocar, sem dúvidas. Mas eu brinco igual carro, né? Que existe pessoas que dirigem carro e existe motorista que manja de dirigir. E isso para mim é a mesma coisa. Tem pessoa que toca violão, como eu toco violão. Mas tem pessoa que é violonista, que realmente pega aquilo ali e nunca ouviu uma música na vida, ouve uma vez e já sabe tocar e já tirou de ouvido e sabe ali na hora expressar dedilhados e vai fraseando a música no violão. Isso é uma coisa que eu não faço. Então, assim, eu sinto muita falta de ter aula. Faz 6 anos que eu toco, nunca fiz aula e isso faz muita falta para mim, né? Mas você não evoluiu nada? Não, evoluí bastante coisa. Mas eu ainda, numa escala de 0 a 10 aí, perto de outros músicos que eu conheço, eu tô 3, 4 perto deles. Então, vai de Humildade, perseverança, cara. a humildade é um negócio muito legal, né? Só para você ter uma noção, vou abrir aqui, a gente foi numa igreja, viu o pastor pregar, e durante o Ministério de Música tocando, o Guilherme virou para mim, pô, o cara não tá vendo que tem uma nota, uma corda dele tá desafinada? Eu falei, cara, para mim tá perfeito. Tem nada, tem uma nota, tem uma corda que tá desafinada, tal. Era uma corda só. Uma corda só, tal, e ó, quando ele toca tal par, deve ser Não, tal aí nota. entra Falei, caramba. é o que eu falei, em 6 anos a gente vai evoluindo um pouquinho, alguma coisa tem que melhorar, né? Alguma coisa tem que ficar mais perceptível. Mas, ixi, cara, falta muito ainda, falta muito pra mim ainda. Eu falei, gente, eu não sei nada mesmo. Para mim tá perfeita a música. Nada, rapaz. Aí, ó, tá desafinado, tem uma corda tá desafinada. Ah, mas é legal. Gui, tem algo. Desculpa os barulhos aí, que tem uma criança de 1 ano querendo invadir o quarto aqui, tá batendo na porta, me Fica chamando. em paz. Se saiu o som aí, é o furacãozinho aqui de casa me chamando. Gui, tem alguma coisa que ficou faltando perguntar? Travou. Voltou? Alô? Agora voltou. Voltou. Oi? Gui, tem alguma coisa aí que você queira falar, que ficou faltando aí, que você quer deixar de palavra para alguém, alguma mensagem que você quer deixar? Bom, eu acho que por experiência própria aí do que eu vivi, é que não é fácil seguir a Cristo, mas é impossível deixá-lo. Mediante tudo que vem acontecendo, eu estava conversando com uma colega no WhatsApp, ela fez uma postagem no status dela a respeito do que a gente está vivendo em Araraquara, desse lockdown, de estar tudo fechado e ela é autônoma, então é um pouco mais preocupante, né? Sim. E aí eu conversando com ela, eu falei para ela, se não é Jesus na nossa vida, a gente já teria ficado louco já, literalmente, porque é nesses tempos que a gente está realmente entendendo o que Paulo quer dizer sobre a paz que excede todo entendimento. Porque teve pessoas que chegaram para mim e falaram: Meu, você parece que está muito calmo. Parece que você não se preocupa com nada. Eu falei: Não, eu me preocupo sim. Eu tenho um certo medo, porque eu também trabalho numa empresa que, se fechar, eu fico, né, de mãos abanando aí, complica para mim. Só que eu não me desespero a tal ponto, porque eu acredito que tudo está no controle de Deus, né? Esses dias eu ministrei na vida de uma pessoa que ela falou assim: Não, eu tenho fé que tudo vai dar certo. Eu falei: Ó, você só precisa entender uma coisa para você não se decepcionar com Deus. E isso é uma coisa que eu gostaria de deixar como mensagem.
Por que muitas pessoas se decepcionam com Deus? Um dos maiores motivos, se não o maior, é por conta de uma confusão a respeito da palavra fé. Muitas pessoas acreditam que fé é acreditar que tudo vai dar certo. Mas esse tudo vai dar certo pra gente. Ah, então, tipo assim, eu tenho fé que mês que vem eu vou comprar um carro. Então, você vê que é algo pessoal para mim. E se eu não consigo comprar o carro, eu me decepciono com Deus. Porque ele fala na Bíblia, nossa, mas se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para aquele monte se mover para aquele lado ou se mover para o mar, e ele vai fazer aquilo. Só que, na verdade, acreditar que tudo vai dar certo não é fé, é esperança. E nós devemos ter esperança que tudo vai dar certo na nossa vida, claro. Porém, a fé é acreditar, é ter certeza que ainda tudo dê errado na nossa vida, ainda está tudo no plano perfeito de Deus para a nossa vida. Uau. Então, ainda que o emprego nos falte, ainda que o alimento nos falte, ainda que roupa nos falte, ainda que parece que tudo desabou, para a gente parece que dá tudo errado, mas ainda está tudo no plano perfeito para Deus. Isso é fé. Então, quando a gente confunde essa palavra, é onde a gente se decepciona com Deus. Ah, Senhor, mas eu tive fé de que o meu patrão não ia me mandar embora. E ele me mandou. O que vai ser de mim agora? Então a gente já começa a achar que Deus não cuida de nós, que Deus que Deus já se esqueceu de nós, que Deus não liga pra gente e que Deus não tá nem aí. Mas quando a gente entende que a palavra fé é acreditar que mesmo que tudo dê errado, ainda está dando certo, porque Deus está no controle. A gente começa a entender que se a gente está vivendo certa situação, ainda que Deus não mude a nossa situação, Ele vai nos mudar para passar por essa situação. E é isso que tem me trazido conforto em meio a tantos problemas que a gente está vivendo hoje em dia. E eu espero que, de certa maneira, isso possa penetrar os corações das pessoas que ouvirem também esse podcast. Não, e com certeza e você falou tudo, porque quantas e quantas pessoas nós conhecemos que se desviaram, abandonaram a fé, né, por decepções. Eu sei porque eu lembro que um jovem, faz muitos anos, e a semana passada eu vi ele, tá, cara bem diferente, e ele abandonou tudo por uma decepção, porque a namorada largou dele. E falou, por que Deus me deixou passar por isso? E eu lembro que ele largou, e ele era um cara que estava muito firme. Lembro que na época eu estava apostando muito nele, sabe? Gastando um bom sentido, né? Gastando muito tempo com ele. Sim. E eu lembro que ele abandonou, eu falava, cara, não é isso. E é exatamente isso, cara. As pessoas, por depositar sua fé de uma maneira errada, ou achar que a fé é uma coisa que não é, acabam se decepcionando e abandonando mesmo. Acho que é perfeito. É a melhor mensagem que foi deixada aqui. Acho que vai ser o título lá. Título do nosso podcast. Diferença de fé e esperança. Gui, quero te agradecer, cara. A gente vai fazer um pessoalmente, que eu estou devendo. E a gente tem bastante projeto aí que a gente está conversando aí, a gente vai estar fazendo, nós estamos montando essa estrutura. Mas te agradecer por esse podcast aí. E, cara, valeu, tamo junto e até o próximo aí. E vamos fazer o pessoal que já tem que sair do papel, né? Ah, com certeza. Aí da promessa. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a confiança, né? Agradeço a Deus por tudo que a gente vem vivendo no ministério. A mensagem, eu vou dizer para todo mundo que eu ouvi, né? Que talvez a pessoa não viu, porque eu te mandei, acho que uma mensagem, apesar de eu ter postado no Instagram, não é todo mundo que viu no seu aniversário sobre uma referência que hoje você é para minha vida. Isso não foi clichê de homenagem de aniversário, isso é uma verdade hoje na minha vida. Galera que estiver ouvindo aí, que está assistindo a gente, esse cara aqui, ó, né, do lado da minha tela aqui, ou aqui, não sei que lado vai aparecer para a galera, mas esse cara aqui, você percebe que quando ele fala é o Espírito Santo falando na vida dele. E hoje, se eu sou o que sou, se eu estou crescendo o que eu estou crescendo, grande parte vem dessa pessoa que está aqui. Então, eu agradeço muito a Deus pela sua vida.
E vamos aí crescendo de glória em glória até sermos aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Não, essa parte nós vamos cortar. Não, Não obrigado, vai cortar, cara. não. Faz isso comigo, não, que vocês sabem que eu sou meio emotivo, eu choro. Ah, eu Tamo gosto. junto. Mas é recíproco, cara. Eu tenho aprendido muito com vocês aí. E é recíproco tudo que você falou aí. É um irmão que eu ganhei. Beleza, Gui? Tamo junto aí. Esse Tamo final eu vou junto. cortar, que não vai ficar Não legal. vai, não. Qual a final? Valeu, Da Gui. Tamo junto. homenagem? Não, tamo junto. Ah, tá. Valeu, mano. Tem como Abraço. cortar e colocar a parte final em cima, é isso? Não, não, vou tirar fora. Abraço, Gui. Tamo junto, mano. Abraço. Tamo junto. Deus abençoe. Amém. Valeu.